A história arrepiante dos assassinatos a machado de Vilisca ocorreu entre a noite de 9 de junho de 1912 e a madrugada de 10 de junho de 1912, na cidade de Vilisca, Iowa, nos Estados Unidos. Os 6 membros da família Moore e 2 convidados foram encontrados espancados na residência da família Moore. Todas as 8 vítimas, incluindo 6 crianças, tinham ferimentos graves na cabeça causados por um machado. Uma investigação detalhada resultou em vários suspeitos, sendo um deles julgado 2 vezes. O primeiro julgamento terminou em júri sem decisão e o segundo terminou em absolvição. A família Moore era composta pelos pais Josiah B., 43 anos, Sarah, nascida Montgomery, 39, e seus 4 filhos, Herman Montgomery, 11, Mary Catherine, 10, Arthur Boyd, 7, e Paul Vernon, 5. Uma família abastada, os Moores eram bem conhecidos e apreciados em sua comunidade. Em 9 de junho de 1912, Mary Catherine Moore convidou Ina May, 8, e Lena Gertrude Stillinger, 12, para passar a noite na residência dos Moore. Naquela noite, as meninas visitantes e a família Moore participaram do programa da igreja presbiteriana, que Sarah havia coordenado. Após o término do programa às 21h30, os Moores e as irmãs Stillinger caminharam até a casa dos Moores, chegando entre 21h45 e 22h. Às 7h do dia seguinte, 10 de junho, Mary Peckham, vizinha dos Moores, ficou preocupada ao perceber que a família não havia saído para fazer suas tarefas matinais. Peckham bateu na porta dos Moores. Como ninguém respondeu, ela tentou abrir a porta e descobriu que estava trancada. Peckham soltou as galinhas dos Moores e chamou Ross Moore, irmão de Josiah. Assim como Peckham, Moore não recebeu resposta ao bater na porta e gritar. Ross destrancou a porta da frente com sua cópia da chave da casa. Enquanto Peckham ficava no alpendre, Ross entrou na sala de estar e abriu a porta do quarto de hóspedes, onde encontrou os corpos de Ina e Lena Stillinger na cama. Moore imediatamente disse a Peckham para chamar Henry Orton, o principal policial de Vilisca, que chegou pouco depois. A busca de Orton pela casa revelou que toda a família Moore e as 2 meninas Stillinger haviam sido espancadas até a morte. A arma do crime, um machado pertencente a Josiah, foi encontrada no quarto de hóspedes onde as irmãs Stillinger foram encontradas. Médicos concluíram que os assassinatos ocorreram entre meia-noite e 5 da manhã. 2 cigarros consumidos no sótão sugeriam que o assassino ou assassinos esperaram pacientemente. De acordo com a excursão oficial, não foram encontrados cigarros no sótão até que a família Moore e as hóspedes Stillinger estivessem dormindo. O assassino ou assassinos começaram no quarto principal, onde Josiah e Sarah Moore estavam dormindo. Josiah recebeu mais golpes de machado do que qualquer outra vítima. Seu rosto havia sido cortado a ponto de seus olhos estarem faltando. O teto de seu quarto também tinha uma marca de golpe de machado de quando o assassino levantou o machado para matá-lo. O assassino ou assassinos usaram a lâmina do machado em Sarah, enquanto usavam a parte cega nas demais vítimas. Herman, Mary Catherine, Arthur e Paul foram espancados na cabeça da mesma maneira que seus pais. Depois, o assassino voltou ao quarto principal para infligir mais golpes nos Moores mais velhos, derrubando um sapato que estava cheio de sangue, antes de descer para o quarto de hóspedes e matar Ina e Lena. Aparentemente depois, um pedaço de bacon de 4 libras foi retirado da geladeira e colocado ao lado do machado. Os investigadores também encontraram comida intocada e água ensanguentada durante a busca. Após a busca, pessoas foram autorizadas a entrar para ver se poderiam ter cometido o crime, contaminando completamente a arma. Os investigadores acreditavam que todas as vítimas, exceto Lena Stillinger, estavam dormindo quando foram assassinadas. Eles pensaram que ela estava acordada e tentou lutar, pois foi encontrada deitada transversalmente na cama e com uma ferida defensiva no braço. A camisola de Lena estava levantada até a cintura e ela não estava usando roupas íntimas,
levando à especulação da polícia de que o assassino ou assassinos a molestaram sexualmente ou tentaram fazê-lo. Isso mais tarde se provou falso. Uma das teorias era que o senador Jones contratou William Blackie Mansfield para assassinar a família Moore. 9 meses antes dos assassinatos em Villisca, um caso semelhante de assassinato com machado ocorreu em Colorado Springs, Colorado. 2 casos de assassinato com machado seguiram em Ellsworth, Kansas, e Paola, Kansas. Os casos eram similares o suficiente para levantar a possibilidade de terem sido cometidos pela mesma pessoa. Outros assassinatos relatados como possivelmente ligados a esses crimes incluem os numerosos assassinatos não resolvidos com machado ao longo da Southern Pacific Railroad de 1911 a 1912, os assassinatos não resolvidos do Ashland de Nova Orleans, bem como vários outros assassinatos durante esse período. Os assassinatos em Colorado Springs estavam intimamente relacionados na execução aos da casa Moore. H.C. Wayne, sua esposa e filho, e a senhora J. Bunyan foram encontrados mortos, assassinados com machado. Lençóis foram usados para cobrir as janelas para impedir que os transeuntes olhassem para dentro. Na casa Moore, o assassino pendurou aventais e saias para cobrir as janelas. Assim como nos assassinatos em Villisca, o assassino em Colorado Springs limpou o sangue de seu machado e cobriu as cabeças das vítimas com roupas de cama. Mansfield também era o principal suspeito da Barnes Detective Agency de Kansas City do detetive James Newton Wilkerson, que sugeriu que ele era um serial killer viciado em cocaína. Segundo relatos contemporâneos da imprensa, Wilkerson acreditava que Mansfield era responsável pelos assassinatos com machado de sua esposa, filho infantil, sogro e sogra em Blue Island, Illinois, em 5 de julho de 1914, 2 anos após os assassinatos em Villisca, os assassinatos com machado cometidos em Paola, Kansas, 4 dias antes dos assassinatos em Villisca, e os assassinatos de Jenny Peterson e Jenny Miller em Aurora, Illinois. De acordo com a investigação de Wilkerson, todos os assassinatos foram cometidos exatamente da mesma maneira, indicando que o mesmo homem provavelmente os cometeu. Wilkerson afirmou que poderia provar que Mansfield estava presente em cada uma das cenas de crime diferentes na noite dos assassinatos. Em cada assassinato, as vítimas foram mortas a machadadas e os espelhos nas casas foram cobertos. Uma lâmpada acesa com a chaminé apagada foi deixada aos pés da cama e uma bacia na qual o assassino lavou as mãos foi encontrada na cozinha. Em cada caso, o assassino evitou deixar impressões digitais usando luvas, o que Wilkerson acreditava ser uma forte evidência de que o homem era Mansfield, que sabia que suas impressões digitais estavam arquivadas na prisão militar federal de Leavenworth. Wilkerson conseguiu convencer um grande júri a abrir uma investigação em 1916, e Mansfield foi preso e levado do condado de Montgomery para Kansas City. Registros de pagamento, no entanto, forneceram um álibi que colocou Mansfield em Illinois no momento dos assassinatos em Villisca. Ele foi liberado por falta de evidências e depois venceu um processo que moveu contra Wilkerson, sendo premiado com $2.225. Wilkerson acreditava que a pressão de Jones resultou não apenas na liberação de Mansfield, mas também na subsequente prisão e julgamento do reverendo Kelly. No entanto, R.H. Thorpe, proprietário de um restaurante de Shenandoah, Iowa, identificou Mansfield como o homem que viu na manhã após os assassinatos em Villisca embarcando em um trem em Clarinda. Este homem disse que havia caminhado de Villisca. Se comprovado como verdadeiro, este testemunho refutaria o álibi de Mansfield. Além disso, foi relatado que uma senhora Vina Tompkins, de Marshalltown, estava a caminho de testemunhar que ouviu 3 homens na floresta tramando o assassinato da família Moore pouco antes dos assassinatos. Henry Lee Moore era um suspeito de serial killer, que não estava relacionado à família Moore assassinada, que foi condenado pelo assassinato de sua mãe e avó vários meses após os assassinatos em Villisca, sua arma de escolha sendo um machado. Antes e depois dos assassinatos em Villisca,
Os muito similares assassinatos com machado em sua mãe e avó foram cometidos, e todos os casos apresentavam semelhanças impressionantes, levantando fortes suspeitas de que alguns ou todos os crimes foram cometidos por um serial killer que usava machado. Como Blackie Mansfield, o assassino de machado em Rimur também pode ser considerado um suspeito em alguns desses assassinatos. No inquérito, foi relatado que Samoir, cunhado de Josiah, frequentemente ameaçava matar Josiah Moore. No entanto, após investigações adicionais, o álibi de Moir o absolveu do crime. Em seu livro de 2017, O Homem do Trem, Bill James e sua filha Raquel McCarthy James discutem os assassinatos em Villisca como parte de uma série muito maior de assassinatos que eles acreditam terem sido cometidos por um único serial killer. Eles concluem que o assassino era Paul Miller, ou Miller, um imigrante possivelmente da Alemanha, que foi o alvo de uma caçada humana fracassada de um ano como único suspeito do assassinato de uma família em West Brookfield, Massachusetts, em 1897, que o havia contratado como capataz. James iniciou sua pesquisa na tentativa de resolver os assassinatos em Villisca e, com sua filha, encontrou reportagens de jornais de arquivo detalhando dezenas de famílias assassinadas em circunstâncias semelhantes em todos os Estados Unidos. Os jameses acreditam, assim, que Miller era culpado pelos assassinatos em Villisca como parte de uma onda de assassinatos que durou mais de uma década, matando pelo menos 59 pessoas em 14 incidentes separados, incluindo os crimes em Colorado Springs e Paola. Os jameses identificam características comuns a esses crimes, muitos dos quais também são encontrados na cena de Villisca. O assassino selecionava famílias que moravam perto de trilhos de trem, o que é porque ele era suspeito de ter viajado, daí o título do livro. Aparentemente atacava de emboscada por volta da meia-noite, enquanto as vítimas estavam dormindo. Usava a parte cega de um machado em vez da lâmina para golpear as vítimas na cabeça e no rosto. Usava o machado encontrado na casa das vítimas e deixado à vista depois dos assassinatos. Cobria as vítimas com cobertores para evitar respingos de sangue. Cobria as janelas de dentro da casa e trancava as portas antes de partir. Nos crimes suspeitos de Miller, havia muitas vezes, mas nem sempre, um motivo sexual direcionado a uma garota pré-adolescente, como no caso de Lena, que foi parcialmente despidada. Em um texto na contracapa da edição em capa dura de O Homem do Trem, o professor e escritor de crimes Harold Schechter escreve que os jameses oferecem a solução mais provável até agora para os assassinatos em Villisca. A comunidade de Villisca nunca se recuperou totalmente dos horrores daquela noite fatídica. As ruas antes tranquilas agora estavam impregnadas com um medo palpável, e as sombras que pairavam sobre as casas lançavam uma atmosfera de desconfiança e desespero. As famílias locais trancavam suas portas com mais fervor do que nunca, temendo que o assassino ainda estivesse à espreita, pronto para atacar novamente. Crianças eram instruídas a não sair de casa depois do anoitecer, e muitos adultos relutavam em deixar seus lares mesmo durante o dia. Os murmúrios na cidade apontavam para diversos suspeitos, mas a verdade permanecia elusiva. O mistério envolvendo os assassinatos a machado de Villisca persistia, assombrando os habitantes da pequena cidade e lançando uma sombra sombria sobre suas vidas. O tempo passou, mas a memória dos eventos daquela noite nunca desapareceu. As paredes da casa dos Moore testemunharam o horror indizível que ali ocorreu, e os fantasmas das vítimas continuavam a ecoar pelos corredores vazios. As investigações foram encerradas sem uma conclusão definitiva, deixando as famílias enlutadas e a comunidade perplexa. O assassino nunca foi identificado, e o motivo por trás dos terríveis atos permaneceu um enigma, perdido nas sombras do passado. Hoje, a casa onde ocorreram os assassinatos a machado é uma atração turística macabra, visitada por aqueles que buscam uma dose de emoção e mistério. Mas para os moradores de Villisca, as cicatrizes daquela noite permanecem frescas, lembrando-os de que o mal pode se esconder em qualquer lugar, esperando pacientemente para emergir das trevas mais uma vez.